Olá, estamos começando mais um programa Conversa com o Thiago. Meu entrevistado dessa semana é advogado criminalista, professor universitário de Direito Penal e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Barbacena. Hoje tenho o prazer de conversar com meu amigo, Dr. Rodrigo Genovez Varanda. Doutor Rodrigo, grande prazer ter você em nosso programa, obrigado pela presença. Prazer é meu, satisfação em receber o seu convite. Muito obrigado. Ô, doutor Rodrigo, no último dia 11 de agosto foi comemorado o Dia do Advogado, né? Uma profissão muito importante para todos. Fala um pouco da função e da importância do profissional do direito para a sociedade. Tiago, um tocante geral, a função de advogado ela tem uma importância muito grande para a sociedade. É o advogado que busca fazer valer o direito do cidadão. A importância do advogado ela é tão grande para a sociedade que ela entrou como tema constitucional. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Então, uma sociedade que não consegue enxergar os profissionais do direito com bons olhos é uma sociedade que está fadada ao fracasso. Entendi. Porque nós estamos aqui para dar voz àqueles que geralmente são excluídos, né? É verdade. Então é um papel muito importante, é uma profissão muito gostosa de se exercer. O profissional, além de ter o conhecimento jurídico, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque você lida com os anseios, né, da sociedade. Às vezes o cliente chega ao seu escritório, traz um problema que você, como pessoa, julga ser um problema pequeno, mas aquele pode ser o problema na vida da pessoa. Então, além do conhecimento técnico, tem que ter uma preparação. Outras características. Sim, né? Sim, tem que ter uma preparação, tem que ter uma sensibilidade muito grande. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você lidar assim com o direito do outro, né? É muito a responsabilidade, igual você falou, assim, a vida da pessoa às vezes está nas suas mãos, né? Então, assim, às vezes uma atitude errada que você tem pode danificar aquela pessoa, né? A questão de advocacia criminalista, igual você trabalha, assim, a responsabilidade é muito grande, porque você lida com vidas também, né? A advocacia criminal, ela lida com o segundo maior bem do cidadão, depois da vida é a liberdade. E os outros ramos do direito, ela lida também com temas delicados da vida de uma pessoa. É o patrimônio, é a honra, são temas que exigem uma preparação do profissional e uma sensibilidade também. Então, o advogado ele tem que ter essa percepção de saber enfrentar, de saber absorver o problema do cliente. É verdade. E você sempre atuou como advogado criminalista, Rodrigo, doutor Rodrigo? Fala pra gente, por que você escolheu atuar nessa área? Tiago, eu sempre quis fazer faculdade de Direito. E a advocacia era uma área que me atraía muito. Eu sempre achava interessante você poder falar por alguém, buscar aquilo que a pessoa anseia, né? Aquele senso de justiça. E na faculdade, logo que eu comecei a ter contato com o direito penal, foi um amor à primeira vista, foi um fascínio. E desde o início eu comecei a fazer estágio na área criminal. A minha vida acadêmica toda eu procurei direcionar para esse ramo do direito. Mas é uma área bastante, da mesma forma que ela é apaixonante, ela é árdua. Né? Ainda mais em tempos modernos, né, em que a figura do advogado criminalista ela tá sendo bastante atacada, né? Então, aproveitando a sua fala, muitas pessoas dizem, né, ou pensam que criminosos não têm direito à defesa, né? O que você acha como advogado criminalista dessas pessoas, né, que cometem crimes hediondos e tal? Fala um pouquinho pra gente a sua opinião sobre isso. Na realidade, isso é uma percepção. Alguns setores da sociedade tentam transmitir à grande população de que o advogado criminalista ele tá lá para atrapalhar a justiça,
ou para compactuar com o crime, de maneira nenhuma. O advogado criminalista, ele é um profissional que se dedica a dar voz àquele que está sendo processado pelo Estado. E ele, de maneira nenhuma, compactua com o crime. A gente simplesmente busca, né, demonstrar através de um processo que o réu tem direitos. E esses direitos devem ser garantidos pelo Estado. Tiago, nós vivemos tempos difíceis na advocacia criminal. E a luta pelo combate à corrupção, ela não pode ser argumento para se tolir o direito do cidadão. Os direitos constitucionais, defesa, contraditório, foram direitos adquiridos a duras penas pela sociedade brasileira. E hoje eu vejo uma parte da sociedade em que tenta mitigar esses direitos em nome do combate à corrupção. Não vejo isso com bons olhos. Quem perde é o cidadão. E o que eu penso sobre essas pessoas é que ninguém está livre de sofrer um processo criminal. Um parente, né? Um parente, um amigo, né? Ninguém está livre de sofrer um processo penal. É verdade. E quando isso acontecer, a primeira coisa que essa pessoa vai buscar é o advogado para fazer valer os seus direitos. E sobre a inimputabilidade dos menores de 18 anos, também é uma crítica severa da sociedade, né? Qual que é a sua visão sobre isso? É um tema bastante delicado, né? Nós vivemos em uma sociedade em que está partindo para um lado muito punitivista. Tiago, eu vejo esse tema com bastante preocupação, porque nós temos aí hoje a terceira maior população carcerária do mundo. E você reduzir a menoridade penal de 18 para 16 anos, que é talvez a proposta que tem sido ventilada com maior força, eu vejo que você só vai aumentar o número de presidiários. O que você vai fazer com esses adolescentes? Eles cometeram um crime e você vai jogá-los na cadeia, como você já faz com aquele que é maior de 18 anos? É simplesmente... Entra na escola do crime, né? É a política do encarceramento. Eu acho que não devemos seguir por esse caminho. É um caminho que não vai ter um resultado prático, não vai ter diminuição da criminalidade. Nós só vamos aumentar a população carcerária e, de certa forma, vamos aí, né, promover as barbáries que a gente vê nas unidades prisionais. Há pouco tempo agora, a gente viu aquele massacre, acho que no Maranhão, salvo engano. Você imagina jogar jovens de 16 anos lá? Provavelmente vão ser os mais fracos e serão os primeiros a morrer. É verdade. O governo tem que pensar em outras estratégias, né? Acabar com a desigualdade social, porque as pessoas, os jovens vão por crime porque não tem opção. Né? Exatamente. Então, assim, não é só reduzir, né, a maioridade penal. Né? Talvez investir em outras políticas, numa educação mais sólida, numa saúde que atenda os anseios e as necessidades da sociedade. Todos têm direito está na isso, Constituição, né? E o Estado não garante muitas das vezes o que está na Constituição, e ele, provando a sua incompetência, vem simplesmente com aquele discurso populista de temos que prender o criminoso, temos que diminuir a maioridade penal. Vai fazer o que com essas pessoas? Estrutura, nem pensa onde vai colocar esse jovem, né? Então, Tiago, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Imagina você reduzindo a maioridade penal, sem nenhuma infraestrutura, sem uma oportunidade de estudos para os jovens, você vai... Estão superlotadas as cadeias, né? Imagina. Praticamente nós vamos chegar primeiro aí. É verdade. Ô, doutor Rodrigo, nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, gostaria que você falasse para a gente, como advogado criminalista, se você já sofreu algum tipo de ameaça de algum cliente. Nós já voltamos com o programa Conversa com o Tiago.
tenha dúvida. Educação de qualidade é no Aprendiz. Matrículas abertas, segundo semestre 2019. Faculdade de Direito e curso técnico de enfermagem. O mercado exige os melhores. Faça sua matrícula agora e ganhe 30% de desconto nas mensalidades. Aprendiz Barbacena, Rua Norma Stephanie, número 108, bairro Ibiapaba. Telefone 3339-6850. Acesse aprendiz.edu.br. Estamos de volta com o programa Conversa com o Tiago. Hoje recebendo meu amigo, advogado, Dr. Rodrigo. Rodrigo, como advogado criminalista, você já sofreu alguma ameaça de algum cliente seu? Conta pra gente. Tiago, graças a Deus não. Na minha conduta como profissional, eu procuro sempre pautar a honestidade com o meu cliente, a seriedade com que a gente vai tratar o caso dele. E o advogado, né, não só o criminalista, mas o profissional, o advogado, ele não pode prometer resultados ao cliente. É uma atividade de meio. Verdade. A única coisa que a gente consegue prometer é o empenho, a dedicação, é o nosso esforço na causa. O resultado, ele passa por um bom trabalho, mas você não pode garantir. Eu, graças a Deus, nunca tive problema nenhum com o cliente. Conhece colegas que já tiveram? Eu já ouvi falar, mas assim, não posso te afirmar porque aquelas coisas, né, que a gente sempre escuta. Ah, houve um problema, houve outro, mas não é assim, também não vejo isso como uma coisa corriqueira na advocacia. Entendi. Infelizmente, pode acontecer, deve acontecer com alguns profissionais, mas a grande maioria eu acho que consegue... Sendo verdadeiro com o cliente, explicando a situação, né? Porque você não pode causar uma expectativa, falsa expectativa no cliente, né? O ideal é você sempre ser honesto com o seu cliente, emitir o seu juízo de valor com honestidade. Você não pode, no caso, por exemplo, da advocacia criminal, a gente não pode, por exemplo, prometer uma soltura do cliente, garantir que ele, né, vai ser solto. Nós temos sempre que empenhar nosso trabalho da melhor maneira, mas garantir... Eu acho que você pautando a sua conduta profissional nesses princípios, na honestidade, né, na transparência com o cliente, você consegue ali de uma forma tranquila exercer a profissão sem nenhum problema. Doutor Rodrigo, a carreira do direito, como todas as outras, hoje também tem muita concorrência, né? Além de um grande advogado, você também é professor universitário, né? Então, assim, que dica que você daria para os alunos, os estudantes de direito que estão começando, que dica você daria para eles, para quando eles formarem, eles conseguirem, né, ser advogados, conseguir seguir a carreira? Porque a gente vê muito hoje na faculdade, né, as pessoas formam, às vezes não conseguem seguir a carreira, às vezes a pessoa já tem que começar antes de formar, né, já tem Exatamente. Esse pensamento, né? Tiago, olha, antes de mais nada, a gente tem que ter amor àquilo que a gente faz. Você tem que gostar realmente do que você faz. A advocacia é uma profissão muito árdua. Ela é uma profissão que você vai encontrar muitas dificuldades, em especial a advocacia criminal. Geralmente, na advocacia criminal, você dá voz àquele que ninguém quer ouvir. Você dá voz ao renegado da sociedade. Carnelucci até fala, né, que a essência da advocacia, a nobreza da advocacia é poder sentar sobre o último banco, do último degrau da escada ao lado do acusado. E a primeira coisa é aquele que se predispõe a exercer a profissão de advogado, um criminalista, ter amor ao que está fazendo. A segunda dica que a gente pode dar é que o profissional seja honesto, seja sincero com o cliente, né? Tenha aquela transparência com o cliente. E muito trabalho, muito estudo, estudar, né? Muita dedicação nos estudos e ter aquela sensibilidade de você saber enfrentar o problema junto com o cliente. E é importante também, porque hoje, assim, antigamente, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, antigamente o advogado formava e ele atuava em todas as áreas, né? Hoje em dia eu acho que a pessoa tem que se especificar, né, naquela área. Então, assim, durante o curso do direito, já tentar ver qual área que, igual você falou do penal, para, né, especificar em uma área, eu acho que é importante isso. Exatamente, Tiago. Às vezes o advogado no início da carreira ele tem a necessidade de
tentar manter o seu escritório, as dificuldades inerentes a todo início de carreira. Mas é importante que o profissional tenha essa percepção de que ele se especializando em uma determinada área do direito, ele consegue obter a excelência na advocacia. Ninguém é bom em tudo. Ninguém consegue ser bom em tudo. Você pega aí o direito com uma infinidade de ramos, né, de áreas, cada uma com as suas peculiaridades. Mudanças, né, que sempre tem grandes mudança legislativa, você não consegue acompanhar todas. Então o ideal é muito trabalho, muito estudo e seguir em uma determinada área. Né? Você era um bom aluno ou não? Ah, Thiago, eu confesso que eu era da turma da malandragem, rapaz. Eu era da turma lá do fundão. É mesmo? Isso não é exemplo para ninguém, não. Mas é bom você falar porque essa pessoa que eu não gosto de estudar, às vezes ficava no fundo. Pessoa se empenhar, ela pode dar um grande profissional também, né? É até um exemplo que você falar isso, né? Rapaz, eu era da turma daqueles... Turma da resenha, né? Da turma da resenha, da resenha pesada, cara. E a gente, na faculdade lá, tinha as nossas... Como todo acadêmico, né? Nossos anseios, né? Aquela questão de, tava uma aula aqui, outra acolá, mas isso não é exemplo para ninguém. A gente, no final do curso, é que a gente vai dar valor àqueles primeiros períodos e vai falar, caramba, tá chegando a hora, e aí o que eu vou fazer? E eu vejo que os alunos, né, os acadêmicos, ficam todos ansiosos para formar, para colar grau. Mal sabe eles que a colação de grau começa o problema, não termina o problema. A pressão começa depois. Ali, né? Começa o problema. É. Você tem a pressão de ser aprovado na OAB, aquele que quer seguir para a área de concurso tem que aumentar a dedicação, e aquele que quer ser um profissional da área do direito também tem que se dedicar e... A pessoa fica muito focada, vou tirar o AB, mas depois de tirar o AB, aí que começa... Rapaz, você está começando o problema. É um desempregado de luxo. É um desempregado de luxo. Aí atrás. Então, assim, e aí é que vem aquele profissional se destacando com um trabalho honesto, sério, empenhado e, obviamente, especializado. Isso é muito importante. Doutor Rodrigo, os alunos da universidade adoram suas aulas, falam que suas aulas são muito produtivas, descontraídas, que você é um cara bem-humorado. Você tem alguns casos aí da sua carreira que você pode contar pra gente, algum caso inusitado que já aconteceu contigo aí na advocacia? Tiago, eu acho que todas as situações pitorescas que podem acontecer com um profissional no início da carreira aconteceram comigo. E eu tenho algumas, mas tem uma que é muito interessante. Uma vez, uma mãe de um cliente me procurou e pediu para que eu fosse atender o filho dela na unidade prisional, e aí eu chegando lá, conversando com ele, ele falou, doutor, eu vim preso, tal, a circunstância é essa, tráfico de drogas. E aí a gente tem aquelas questões de praxe, né? Você já foi preso antes, tem bons antecedentes, é reincidente. E aí o cliente falou, não, não tenho passagem não. E aí eu fui ao fórum olhar o processo dele, olhei a ficha de antecedentes criminais dele, furto, roubo, estelionato. Eu voltei lá 2 dias depois na unidade prisional, falei com ele, você falou que não tinha nada e tem lá um monte de coisa. Aí ele, não, doutor, eu no tráfico eu nunca tive passagem não, eu tive em outros crimes, mas no tráfico não, e de fato no tráfico ele nunca tinha tido. Eu falei, de fato realmente não tem nenhuma passagem não. Mas essa é uma das histórias que a gente tem. E a advocacia criminal ela é bem recompensadora. É, né? É. Ô, doutor Rodrigo, para finalizar nosso bate-papo, gostaria que você mandasse aí um recado para os estudantes de direito, as pessoas que sonham, né, que sonham em ser um advogado. O que você tem para falar com eles? Você aconselha eles a serem advogados? Além do conhecimento, uma outra característica que eles têm que ter para ser um bom advogado, igual você falou, ser sincero, ser verdadeiro, às vezes usar até psicologia, né, para atender o cliente. Muito importante. Dá um recado aí para os nossos telespectadores aí, os que sonham em trabalhar como profissional do direito. O que foi falado aqui ao longo da entrevista, a gente sempre orienta a ter certeza do que realmente quer fazer. Se você está determinado, é aquilo que te agrada, que te dá prazer, segue, né?
Meu amigo, vai em frente, estuda, procure buscar o seu espaço, o mercado de trabalho está aí, tem espaço para todo mundo. Seja honesto, seja sincero com o cliente, seja um profissional dedicado, atualizado, que o reconhecimento pelo seu trabalho ele vem com naturalidade. Assim, uma dica, né, que eu acho que é interessante, porque muitas pessoas às vezes procuram a faculdade de Direito, às vezes por causa do pai, faz Direito, que é bonito, não sei o quê, e a pessoa não gosta, aí a pessoa forma, fica frustrado, né? Então, assim, eu acho que assim, gostar e ter certeza do que é, acho que é muito importante. Não fazer por causa dos outros, né? Não, isso qualquer área, isso isso. Não é faculdade de Direito, não. Qualquer área. Seja medicina, psicologia, qualquer carreira que você vá seguir. Para agradar alguém, você vai virar um profissional frustrado e infeliz, com certeza. Você tem que gostar do que faz. Se você gostar do que faz, você vai ter sucesso. Um pintor que gosta do serviço dele, ele tem grande sucesso. O horário deles estão todos preenchidos. Um pedreiro que gosta do que faz, ele é um grande pedreiro. Exatamente. Então, assim, todas as profissões. Né? Exatamente. É ter o amor no que você faz. Não existe profissão perfeita, né? Todas as profissões, né, tem E a advocacia, ela é... acostumado com isso, né? Ela é... Pressão. Ela permite isso. Você sofrer pressão, você ter aquela questão, né, do cliente ter o anseio dele de ter resolvido o problema de uma forma rápida, como se fosse num passe de mágica, e muitas das vezes o problema não resolve simples. Mas você com amor, com dedicação, com seriedade, com honestidade, você consegue facilmente entrar no mercado de trabalho e ter aí um reconhecimento que vem naturalmente quando você trabalha de forma séria. Doutor Rodrigo, Thiagão, muito obrigado. Aí, viu? Obrigado aí pela sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade e espero ter correspondido às expectativas. Show de bola. Gente, obrigado mais uma vez pela audiência. Na próxima sexta nós voltamos com mais um programa Conversa com o Thiago. Um abraço.